Olá, você sabia que a Torre Eiffel quase foi destruída poucos anos após a sua inauguração? Porque ela foi rejeitada pela elite artística francesa antes de se tornar o monumento mais visitado do planeta? No vídeo de hoje você vai conhecer a verdadeira saga por trás dessa maravilha da engenharia. Um projeto ousado que foi visto como monstruoso, enfrentou batalhas jurídicas, crises financeiras, escândalos políticos e mesmo assim sobreviveu ao tempo. Fique comigo até o fim, porque a história da Torre Eiffel é muito mais do que a construção de uma torre. É o retrato da genialidade humana desafiando o impossível. Mas antes de começarmos nessa jornada, peço aí que você já deixe o seu like, se inscreva no canal Fatos Engenhosos e ative o sininho. Aqui você aprende, se inspira e se surpreende com histórias onde a engenharia e a humanidade se encontram. Essa história se inicia na França no século XIX, uma época marcada por transformações profundas. O país queria mostrar ao mundo a sua superioridade técnica e cultural. Em 1989, estava prevista a Exposição Universal em Paris, um evento que celebraria o centenário da Revolução Francesa e exibiria os avanços científicos e industriais da nação. Foi nesse contexto que dois jovens engenheiros, Maurice Coghlan e Émile Noguer, tiveram uma ideia revolucionária: construir a torre mais alta já feita pelo homem, com cerca de 300 metros de altura, o dobro do monumento de Washington, então o atual recordista de altura. A estrutura seria inteiramente feita de ferro forjado. Parecia impossível, e era, até que entraram em cena duas outras figuras decisivas. O arquiteto Stephen Salvestre, que deu beleza ao projeto, e o lendário engenheiro Gustave Eiffel. Eiffel não se encantou logo de cara, mas quando viu o potencial no projeto e na chance de transformá-lo no ícone da Exposição Universal, decidiu comprar os direitos da ideia e assumir sua autoria. O que ele não esperava era a tempestade que se aproximava. A proposta foi atacada por intelectuais, escritores e artistas. Eles diziam que a torre era um esqueleto de metal grotesco e que ela destruiria a paisagem clássica de Paris. Contudo, Eiffel persistiu, enfrentou protestos, disputas legais, dificuldades técnicas e até uma greve de trabalhadores. Ainda assim, construiu a maior estrutura do mundo em apenas 2 anos, uma façanha sem precedentes na história da engenharia. E isso tudo era só o começo. A seguir, você vai descobrir como Gustave Eiffel ergueu essa torre colossal, superou escândalos e salvou sua criação da própria demolição. Uma história de ambição, genialidade e resiliência que marcou todo o mundo. Após a aprovação oficial do projeto para a Exposição Universal de 1889, Gustave Eiffel tinha pouco mais de 2 anos para entregar a obra. O desafio era monumental: erguer uma torre de 300 metros, inteiramente de ferro, em um terreno instável, às margens do rio Sena. A construção se deu início em 1887 e, desde o início, exigiu inovação em todos os aspectos. Eiffel montou uma equipe de engenheiros altamente especializados, liderados por Maurice Coghlan e Émile Noguer, que supervisionavam cada detalhe técnico da obra. A base da torre, por exemplo, exigiu construção de fundações profundas, com o uso de estacas hidráulicas para estabilizar o solo, especialmente no lado voltado para o rio. Foram utilizadas mais de 18.000 peças de aço forjado, todas elas fabricadas com precisões milimétricas nas oficinas da própria empresa de Eiffel, e montadas no local com mais de 2,5 milhões de rebites. Os encaixes eram tão exatos que os erros de tolerância não podiam ser ultrapassados nem por 2 milímetros. Mais de 300 operários trabalharam nesta obra. E, surpreendentemente, houve apenas uma morte registrada durante toda a construção, um feito notável para os padrões daquela época. Isso se deve ao uso pioneiro de equipamentos de segurança e andaimes móveis, algo que Eiffel fazia questão de adotar com rigor máximo. Uma das maiores inovações foi o uso de grandes guindastes hidráulicos, instalados sobre trilhos que subiam pela própria estrutura à medida que ela crescia. Essa ideia reduziu drasticamente o tempo e o risco do içamento de peças. A construção avançou em um ritmo surpreendente. Em menos de 1 ano, a torre já ultrapassava os 200 metros de altura. E, em março de 1889, a estrutura foi concluída e Eiffel subiu pessoalmente até o topo para fincar a bandeira francesa. Na inauguração oficial, em 31 de março de 1889,
A Torre Eiffel era oficialmente a estrutura mais alta do mundo, título que ela manteria por 41 anos até a construção do Chrysler Building, em Nova York. Mas a glória técnica não se refletia imediatamente em popularidade. Muitos ainda consideravam a torre uma monstruosidade. Escritores como Guy Maupassant faziam questão de almoçar no restaurante da torre só porque, segundo ele, era o único lugar em Paris onde não precisava vê-la. Contudo, o público ficou fascinado. A Exposição Universal recebeu mais de 2 milhões de visitantes e a Torre Eiffel se tornou a principal atração da feira. Um elevador hidráulico foi instalado para levar os visitantes até o topo, algo inédito até então em todo o mundo. A engenharia de ponta, o aproveitamento preciso de cada peça e o domínio de técnicas construtivas transformaram a torre num verdadeiro laboratório de inovações. Eiffel não criou apenas um monumento, é um símbolo, ainda não reconhecido como tal, mas admirado pelos olhos atentos da engenharia mundial. E assim, a Torre Eiffel estava de pé. Era a estrutura mais alta já feita pelo homem, um feito técnico sem precedentes. Mas nem todos olhavam com bons olhos. Passada a euforia da Exposição Universal de 89, a torre se tornou alvo de críticas ainda mais duras, agora vindas da elite cultural e artística de Paris. Por contrato, a torre teria validade de apenas 20 anos. Após esse período, em 1909, ela deveria ser desmontada. A justificativa era simples. A torre foi construída como atração temporária e muitos acreditavam que a sua demolição era inevitável. Contudo, Gustave Eiffel não desistiu. Visionário, ele compreendia que o futuro da torre dependia de sua utilidade. Por isso, começou a transformá-la em um laboratório de aplicações tecnológicas. Ainda nos anos 1890, instalou instrumentos meteorológicos, sensores de vento e até realizou experimentos com transmissão de rádio. Essas iniciativas foram decisivas. Em 1903, a torre transmitiu os primeiros sinais de rádio entre Paris e o leste da França. Pouco depois, já operava como uma estação militar de comunicação. Durante a Primeira Guerra Mundial, a torre interceptou transmissões alemãs, contribuindo assim para estratégias militares. Ela havia provado sua relevância, não mais como símbolo apenas, mas também como uma ferramenta. Eiffel já era reconhecido por suas pontes e projetos ao redor de todo o mundo. Passou a ser visto como um engenheiro de visão. A torre, por sua vez, ganhava sobrevida, renovando sua presença em Paris. No entanto, só nas décadas seguintes ela começou a se tornar verdadeiramente popular. Com o avanço do turismo e a expansão dos meios de transporte, visitantes do mundo inteiro passaram a ver a Torre Eiffel como um destino obrigatório. A crítica virou admiração, e aquilo que antes era considerado uma aberração passou a ser sinônimo de inovação, beleza e identidade nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães ocuparam Paris, Adolf Hitler teria ordenado a destruição da torre, porém ela foi poupada. Os franceses, por sua vez, sabotaram os elevadores, impedindo assim que os nazistas subissem até o topo. A torre se tornava mais do que um monumento, era um símbolo de resistência. Nos anos de 1980, Torre Eiffel passou por uma restauração completa. Toda sua estrutura foi reforçada, os sistemas de iluminação modernizados e a pintura revitalizada. Desde então, passou a receber mais de 6 milhões de visitantes por ano. Hoje, ela não é apenas o ponto turístico mais visitado da França, ela é um marco global, uma imagem instantaneamente reconhecível, um símbolo de como a engenharia, mesmo contestada, pode vencer o tempo e transformar a paisagem urbana e cultural de uma nação inteira. Poucos projetos na história enfrentaram tanta resistência quanto a Torre Eiffel. Rejeitada por intelectuais, ameaçada por demolição e constantemente questionada por sua estética, ela desafiou as expectativas e venceu. Hoje ela não é apenas um cartão postal de Paris, é um ícone global, um exemplo eterno do poder da engenharia e da persistência humana. O que começou como um experimento temporário se tornou um marco definitivo da identidade francesa. E muito mais que isso, uma referência internacional de como a tecnologia e a arte podem sim coexistir. Sua construção rápida, sua estrutura arrojada e o uso visionário de recursos como rebites, guindastes hidráulicos e ferro forjado ainda hoje inspiram engenheiros e arquitetos por todo o mundo. A Torre Eiffel nos ensina que grandes ideias quase sempre enfrentam oposição. Todo avanço importante é, antes de tudo, um ato de coragem. E Gustave Eiffel não apenas ergueu uma torre, ele ergueu um símbolo de ambição, de engenhosidade e de resistência. Além de ter sobrevivido ao tempo, ela sobreviveu a guerras e a críticas.
E mesmo diante de tecnologias muito mais modernas, continua sendo uma das obras mais fotografadas e visitadas do mundo inteiro. A torre é uma lembrança de que o impossível é apenas o que ainda não foi feito, e que a engenharia, quando guiada por visão e paixão, pode ultrapassar qualquer limite, inclusive os da imaginação. Se essa história te inspirou tanto quanto inspira engenheiros há mais de um século, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal Fatos Engenhosos e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente transforma curiosidade em conhecimento e mostra como a engenharia molda o mundo à nossa volta. Compartilhe esse vídeo com alguém que também admira a genialidade por trás das grandes obras humanas e continue com a gente para mais histórias fascinantes da engenharia e da tecnologia. Nós nos vemos no próximo vídeo.